Sejam bem-vindos para esta reunião das Testemunhas de Jeová. E hoje, antes de começar propriamente a reunião, eu gostaria de pedir aos indicadores, por favor, fechem os portões, tranque-os, também fechem todas as saídas, porque de agora em diante nós vamos ficar confinados neste salão até a segunda ordem. Portanto, já fomos informados que em breve começará a grande tribulação e que todos que estiverem dentro dos salões do reino estarão protegidos. Quanto a isso, uma equipe daqui do próprio salão já providenciou todo que os alimentos, todos os colchões e outros itens de uso pessoal, em que ficaremos aqui até a segunda ordem. Isso que você acabou de ouvir pode ser uma bobagem. Como assim? Iriam ficar dentro do salão do reino? Eu sei que esse discurso não aconteceu, mas aconteceu de uma forma ilustrativa, sim. Aconteceu. Até os que estavam ali presentes, pessoas que não tinham nada a ver com a religião, que eram visitantes, alguns pela primeira vez ficaram apavorados. Como? Vamos ficar presos aqui? No salão do reino? Veja até onde chega esta crença, que nada mais é do que um fanatismo religioso, ao ponto deles pensarem que já estão salvos, pelo menos se estiverem dentro do salão do reino. Porque eles acreditam que, segundo o próprio Isaías, ele mencionou certa vez, dizendo: entra no teu quarto recôndito, e fique ali até que passe a reverberação, ou seja, a tempestade ou a praga ou coisa semelhante. Então, as testemunhas de Jeová creem que os da dianteira, eles sabem o dia, ou pelo menos alguns dias, ou umas horas antes de começar a grande tribulação. Essa é a impressão que se dá. Não é mesmo? Tanto é que tem aí um vídeo na internet, se procurarem talvez vão achar, sobre a mochila da salvação, ou mochila do novo mundo, coisa parecida. Quando eu vi aquele vídeo, de uma pessoa que está ali preparando, e falou: aqui já está tudo preparado, está aqui manta, não sei o que lá mais, fósforo, vela, algumas latas de alimentos, conservados, e alguns outros itens que diz que ele compõe a mochila. E aí ele disse: temos que estar preparados, porque em breve vamos precisar disso e sairmos para encontrar os nossos irmãos, onde estaremos entrando no novo mundo. A gente pensando bem, quando vi esse vídeo, eu pensei, deve ser alguma, diz hoje, uma trollagem, um meme, alguém que está ali, sei lá, fazendo uma brincadeira, com as testemunhas de Jeová. Não é possível, deve ser. Qualquer um pode gravar um vídeo e aí, e o pior é que não é nada disso. É verdade, sim. Inclusive tem vídeos no YouTube falando sobre isso. Como pode? Olha só, primeiramente, quando fala da grande tribulação,
Nós sabemos, e o próprio Jesus afirmou, diz, não sabeis nem o dia e nem a hora. Como é que eles sabem? Será que é como quando eu era pequeno, era rapaz, criança? Aí as pessoas diziam, sabe, o Papa, o responsável principal da Igreja Católica, diziam, ele conversa com Deus. Então tudo que Deus fala para ele é o que ele passa para nós. E eu, na minha ingenuidade, acreditava que sim. Então levou só depois de uma certa idade que eu passei a acreditar que não é possível, né? Aliás, hoje quase ninguém bota mais crédito do que o Papa fala, porque né, hoje ele é mais uma pessoa política do que religiosa. Mas é assim, tem pessoas que acreditam de uma maneira tão assim, fanática, tão acirrada, que são capazes de fazer qualquer coisa. Né? Por exemplo, esse trecho deste vídeo da associação, ou da Torre de Vigia, propriamente dita, que é uma imprensa né, com esse nome, divulgou isto aí. Imaginem os anciãos pedindo para os publicadores para que eles pintem o salão do rei. Bom, pintar, lógico, todo salão precisa de uma reforma, como uma casa qualquer. Só que tem um detalhe, eles não podem contratar uma empresa de pintura, no caso pintores né, profissionais, não pode fazer nada disso. Mas olha o extremo que chega. Diz, se os anciãos pedirem para que vocês pintem o salão com um pincelzinho apenas, cada um com um pincel, nada de usar rolos de pintura ou outros equipamentos, não. Somente cada um com um pincelzinho para pintar o salão do reino inteirinho por fora. Né? Tem cabimento uma coisa desta? Mas aí o orador do vídeo, ele diz o seguinte, assim, se os anciãos pedirem para que vocês façam algo fora do comum, ou algo absurdo, vocês têm que obedecer. Sim, tem que obedecer. Ah, porque lá em Hebreus 13, 7 e outros textos falam sobre a obediência aos que tomam a dianteira. Eu já falei um pouco aqui que essa obediência ela é relativa, né? Mas tem alguns que acham que precisam levar ao pé da letra cada palavra que o ancião diz. Se ele pediu, não pode sair fora nem um pouquinho. Senão você é um rebelde, você é um apóstata que está confrontando ou está afrontando um representante de Jeová, segundo eles falam. Você acredita? Bom, se você é testemunho de Jeová ainda, né, que está assistindo este vídeo, provavelmente já conhece esta seita, sabe como funciona. Mas tem pessoas lá que, se ele falar, ó, você tem que relatar todos os meses, entregar seu relatório, senão você vai ficar inativo e se tem algum privilégio, conforme eles dizem, né? Mesmo seja que é privilégio de, sei lá, limpar o banheiro, por exemplo. Você vai perder esse privilégio porque você está sendo rebelde. Aí é que entra o caso que eu pergunto. Será que deveríamos confiar, ou pelo menos, confiar a gente confia, claro. Quando você empresta um dinheiro para um amigo, né, para um conhecido, alguém, um parente,
você está depositando uma certa confiança nele. Lógico, é normal. E precisamos sim confiar nas pessoas. A mesma coisa que você vai fazer uma cirurgia, chega lá, o médico vai te aplicar uma injeção, você vai ficar dormindo. Quando acordar já está feita a cirurgia, nem que for aquela bem delicada. Por quê? Porque você confia no médico. É óbvio que... Mas se ele já tivesse errado várias vezes, ele foi fazer a cirurgia no fulano e não deu certo, fulano, né, teve que depois pagar até mesmo com a vida. Bom, acontece. Às vezes acontece e não é por falta de experiência médica, não é nada disso. Mas quando a gente faz isso, é sinal que a gente está confiando no médico, certo? Mas confiaria em um que já errou tanto, todo mundo fala, aquele lá é um, né, usa alguns termos, né, contra a profissão. No entanto, a pessoa a si mesma confia. Imagine quantos erros já cometeram os do corpo governante. As pessoas continuam acreditando. Não, é que Jeová revela aos poucos as suas luzes, conforme eu mencionei no vídeo anterior. Não há nenhum precedente na Bíblia que seja base para acreditar que Deus lhe revela as coisas aos pouquinhos. Está certo que muitas coisas, no caso de Jesus, ele veio a entender, ou as pessoas vieram a entender, que ele, ou pensavam, né? No caso eles pensavam. Não é que Jesus nunca tinha falado isso, mas eles acreditavam que Jesus ia vir, né, quando ele nasceu, e depois ele ia se assentar e governar Israel como rei, como as profecias diziam, né? Aliás, as profecias falavam que ele ia sentar no trono, sim, de Davi, tal. Só que aí o que aconteceu? Isso eles pensaram até quando eles receberam o Espírito Santo. Aí entenderam que já não era mais assim. Aí Jesus abriu-lhes as mentes, conforme está relatado. Eles passaram a entender que o reino que Jesus, onde ele ia reinar, não era na terra, lá em Jerusalém. No entanto, depois entenderam plenamente. Lógico que ninguém aprende tudo de uma vez, mas no caso é porque as pessoas pensavam, né? Pensar não é errado. Eu também imaginava assim e tal. Assim. É como você vê hoje nas gravuras da Torre de Vigia, as pessoas sendo ressuscitadas. Você vê lá as pessoas como que estiver saindo dos túmulos, né, abraçando os seus conhecidos e tal. Quem disse que vai ser assim? A Bíblia fala que haverá ressurreição, sim, tanto dos justos como dos injustos. Agora, como será? Só nas gravuras da Torre de Vigia que aparece. Né? Então, você confiaria? Porque veja o que a Bíblia diz sobre confiar. O próprio Jeremias, ele pregou por longo tempo e ele pregava. No entanto, as pessoas não depositavam fé nele, apesar de ele ser um profeta, que é diferente dos líderes daquela ocasião. Aí o próprio Jeremias foi incumbido de dizer, conforme lá Jeremias 17:5, maldito aquele que confia no homem. Né? Conforme eu acabei de dizer, precisamos confiar sim em alguém, mas quando não envolve a salvação, porque lá, no caso lá em Jerusalém, os judeus tinham tanta convicção que, apesar de Jeremias pregar que seriam cativos, levados cativos para a Babilônia, onde depois aconteceu realmente,
eles falam, não, nunca vai acontecer. Por quê? Eles falam, nós temos o templo, né? Até a tradução do Novo Mundo fala, o templo de Jeová, nunca seremos derrotados. No entanto, hoje também as pessoas, muitos dizem, nós temos a torre de vigia, hoje nós temos a associação dos irmãos, hoje nós temos a religião que é a testemunha de Jeová, então não precisamos se preocupar com mais nada. Aí impede o quê? Eles pensarem um pouquinho, peraí, estou confiando em Deus ou nos homens? É um ponto para você, se ainda tem dúvida sobre isso, pensar melhor. Porque na Bíblia, estamos falando da Bíblia, nela sim podemos confiar. Né? Porque a Bíblia, afinal, nunca alguém deu um motivo de que ela não é verdadeira. Não existe. Embora procurem, né? Sabemos que ela é, sim, a palavra de Deus. Então, hoje tínhamos para falar isso e agradeço por sua atenção, sua valiosíssima atenção, porque isto enriquece tanto a você como também a mim, porque fico feliz em saber que está sendo de proveito para alguém essas minhas palavras. Então te agradeço mais uma vez e aguardo e espero você para o próximo vídeo. Então até lá, o meu muito obrigado.